Olá, meu nome é Luiz Vinícius Cunha, sou graduando do quarto período de Direito pela Universidade Federal do Pará e apresentarei este trabalho intitulado Crise Democrática ou Colapso da Totalidade, uma análise do Brasil atual a partir da forma política e da forma valor, que foi feito sob orientação da professora doutora Thailise de Souza Corrêa Leite. O problema de pesquisa reside exatamente na investigação do vínculo entre a crise democrática vivenciada no contexto brasileiro atual e o colapso do capitalismo, enquanto o objetivo geral corresponde à proposição de liames entre o processo de derrocada desse modelo político estatal e a fase contemporânea de acumulação de capital. Metodologicamente, lançou-se mão do materialismo histórico dialético como epistemologia, ao passo que a modalidade de pesquisa foi a bibliográfica, enquanto o procedimento metodológico primário foi a documentação dos diagnósticos da nova crítica do valor acerca do pós-fordismo e da crise do trabalho, que foram posteriormente combinados com as leituras derivacionistas de Mascaro acerca da crise brasileira e a partir da forma política. Sinteticamente, em termos de discussão e de resultado, verifica-se a priori o funcionamento do Estado neoliberal como mero gestor de crise diante do cenário pós-fordista de crise do trabalho, correspondente à substituição progressiva de trabalho vivo por trabalho objetivado em mercadoria, de modo a criar um exército substantivo de supérfluos que se tornam vítimas da eutanásia social chancelada pela forma política estatal. Isso ocorre em virtude da ineficácia e da obsolescência da regulação fordista de bem-estar social, de modo que se orienta a aniquilá-lo, por meio, por exemplo, da cassação e da ineficácia dos direitos sociais que podem ser avaliadas, por exemplo, pelas reformas trabalhista e previdenciária e pelas políticas de austeridade de impacto social, como o teto de gastos públicos. Além disso, a formação identitária e ideológica do pós-fordismo, pautada pelo hiperindividualismo e por uma identidade do trabalho, que se torna uma categoria esvaziada em virtude da sua crise e é aferido, por exemplo, pela mera remuneração, existe então, nessa identidade de trabalho, um ancoradouro ao qual se apegar diante das instabilidades do capital nesse contexto reiterado de crises. Então, nesse movimento, há também a criação de uma hostilidade à pluralidade e alternativas identitárias. Essa ideologia, no Brasil, reflete-se no bolsonarismo, que, para além da ideologia, já que funciona como mobilização política, a converte em um movimento neofascista nacional que se opõe a minorias, inclusive no âmbito jurídico, contrapondo-se aos seus direitos. Por fim, a compreensão do capitalismo como portador de crises e, portanto, podendo oportunizar investidas antidemocráticas a partir dos desencontros do modo de regulação com o regime de acumulação, e da exceção como parte da legalidade democrática, já que a democracia porta a exceção reiterada da seletividade normativa e também as exceções de casos limítrofes, como os golpes de Estado delineados pela forma política e pela forma jurídica, como realizado contra Dilma Rousseff em 2016. Essa compreensão conjunta permite, então, o entendimento de que a democracia se erige pela simbiose da forma política e da forma jurídica como Estado de direito, que tem uma correspondência com a forma-valor, que é basilar para a ereção do modo de produção capitalista enquanto totalidade. Assim, essa forma-valor, que não possui dependência das promessas democráticas, atualmente em escombros, é capaz de se vincular a outros conteúdos de Estado e de subjetividade jurídica, como os existentes em modelos fascistas, modelos ditatoriais civil-militares. Ao fim, conclui-se que a crise democrática brasileira provém do rearranjo das formas sociais, principalmente da subjetividade jurídica, com essa aniquilação da dimensão social e também da institucionalização da exceção típica do pós-fordismo, de modo que essa democracia como contingente reproduz a sociabilidade capitalista como peça nesse cenário. Além disso, o bolsonarismo, como movimento neofascista nacional, funciona como articulação política de politização da discriminação e de ideologia do trabalho. Finalmente, a democracia, então, não pode ser um contraponto ao colapso, mas sim ela se imune das formas sociais que justamente o coaduram. Aqui se seguem as referências e eu agradeço.